Um defeito de cor. Capítulo 8. Continuação. O pertence. A mãezinha entrou na casa da mãe Assunta e eu e o Zé Manco ficamos esperando no lado de fora, em silêncio. Ele enrolava um cigarro e quase podíamos ouvir o som da palha apertando o fumo, apesar dos gritos de algumas crianças que brincavam e da cantoria de duas pretas que varriam o chão de terra com vassouras de folhas secas. Quando o Zé Manco acabou de fumar o cigarro, a mãezinha apareceu na porta do casebre e perguntou se eu estava tendo sonhos estranhos, dos quais não sabia direito o significado. Foi ela dizer isso para eu me lembrar de ter acordado algumas noites com a sensação de interromper um sonho importante e voltar a dormir logo em seguida, sem me lembrar de nada. Ela então disse que iam retornar, mas eu tinha que ficar, pois não podia ir muito longe até descobrir o significado de tais sonhos, e que ela me ajudaria quando voltasse no dia seguinte. Antes de partir, ainda me pediu para tentar lembrar se algum dia já tinha sonhado com algo que se parecesse, ou que, de fato, fosse uma premonição, e se nesses sonhos tinha aparecido alguém que eu conhecia. E ficamos de conversar sobre isso no dia seguinte, que aquele assunto era muito importante para ser tratado com pressa. Depois que os dois partiram, fiquei tentada a entrar no casebre da mãe Assunta e perguntar o que as duas tinham conversado, mas resisti e fui procurar o que fazer durante o longo tempo que seria aquela espera. Peguei tecido e linha para um bordado, fui para a praia e me sentei à sombra de um coqueiro, de onde olhava a cidade e me perguntava o que teria sido a minha vida se eu e a Taiwo não estivéssemos naquela praia de Uidá no dia da chegada do branco que se interessou por nós como presente. As lembranças daquele dia me pareciam muito mais recentes e coloridas que as lembranças dos dias posteriores, passados no armazém, no navio, na Ilha dos Frades, no mercado de São Salvador e até mesmo na ilha de Taparica. Isso me fez perceber que estava me afastando dos meus, da minha mãe, do Cocumo, da minha avó e até da Taiwo, com quem cheguei a dividir a mesma alma. Eu nunca tinha tirado do pescoço o pingente que a representava, mas já não conseguia me lembrar da expressão dos olhos dela me olhando por cima dos ombros da minha mãe. Também havia muito tempo que eu não homenageava os meus mortos, e talvez, por isso, eles não conseguissem mais chegar até mim, pois tinha quase certeza de que era a minha avó quem estava tentando se comunicar comigo através dos sonhos. Tentei me lembrar das canções com que ela nos entretinha sob o Irocô, enquanto tecia seus tapetes, e consegui juntar alguns trechos de uma que contava sobre um caçador que era tão corajoso a ponto de ser temido por todos os bichos da selva, e que tinha vivido em Adomé durante o 3º reinado da dinastia que ainda deixamos por lá, dos descendentes de Dan. Adormeci na areia e acordei quando já estava escurecendo, tomada pela mesma sensação de esquecimento. Voltei para casa e bebi um chá feito com uma erva que servia para chamar o sono, pois estava muito agoniada para voltar a dormir por minha conta. Talvez eu tenha até exagerado no chá, pois acordei no meio da tarde do dia seguinte, quando a mãezinha já estava de volta. Foi melhor assim, pois tive que esperar apenas que ela acabasse de dar algumas instruções às aiôs para que pudéssemos conversar. Contei das minhas memórias e ela disse que me ajudaria a aprisionar o sonho, porque sabia que ele era muito importante para mim. E para isso, já tinha mandado despachar um ebó. Pelo jeito, o ebó foi muito bem feito, pois acordei no meio da noite sem saber direito onde estava. Tão nítida era a minha impressão de ter voltado a Savalo. Eu e a minha avó estávamos sentados na margem do rio, torcendo as roupas que tínhamos acabado de lavar, as duas em silêncio, até que ela apontou o meio do rio, chamando a minha atenção. De início, não vi nada, mas logo em seguida se formou um redemoinho, e do meio dele surgiu um pote de barro
que a correnteza foi levando o rio abaixo. Não era época de chuva, e o rio não estava muito cheio. Por isso, o pote deslizava devagar. Ficamos olhando por um bom tempo, até ele sair do alcance das vistas, quando a minha avó comentou que a Florinda tinha um pote igual àquele. Ao acordar, tive a impressão de já ter vivido aquela cena, de que ela tinha mesmo acontecido, mas não podia afirmar com certeza. Parecia muito mais uma recordação do que um sonho. Fiquei na esteira esperando o dia amanhecer, tentando rever o sonho e imaginar o que ele queria dizer de tão importante, mas não consegui perceber a relação entre o rio, o pote, a minha avó e a nega Florinda, porque ela só poderia ter falado da nega Florinda. Pensei que talvez devesse ir até São Salvador fazer uma visita ao Babalaú com fim de time, para ver se ele tinha notícias do Maranhão, se a nega Florinda ainda estava viva. Não estava menos preocupada do que antes de me recordar do sonho, porque, naquele momento, ainda não sabia o que fazer com ele. Quando parei de ouvir o ronco da mãezinha, eu me mexi para avisar que também já estava acordada. Contei sobre o sonho e sobre o quanto me perturbava não saber o significado dele, mas ela disse que isso não tinha importância, que o importante era eu ter me lembrado. Assim que tomamos o desjejum, ela foi ver com a mãe Assunta e voltou abraçada a alguma coisa enrolada em uma manta, que achei muito parecida com as mantas que a minha avó tecia. Ela disse que ali estava o segredo do sonho, e, com muito cuidado, abriu a manta para me mostrar um pote exatamente igual ao que eu tinha visto no meio do rio. Diante do meu espanto, comentou que o mundo era só uma aldeia e que aquele pote pertencia mesmo à nega Florinda. Ela e a mãe Assunta tinham se conhecido na ilha e eram muito amigas, embora não fossem da mesma região. Um dia, a nega Florinda apareceu na casa da mãe Assunta com um embrulho e perguntou se podia guardá-lo ali, pois estava dividindo a casa com uma mulher pejada e, por conta disso, recebendo muitas visitas, inclusive de brancos. Tinha medo de que não tomassem o devido cuidado com o pote e, até mesmo, que o destruíssem, não sabendo da importância que ele tinha para ela. A mãe Assunta tinha guardado o pote e não se lembrava mais dele, e, pelo jeito, nem a nega Florinda. Comentei com a mãezinha que eu sabia onde a nega Florinda estava, e nós duas tivemos o mesmo pensamento, concluindo que eu precisava levar o pote até ela. Eu não tinha a mínima ideia de onde ficava a província do Maranhão, e nem há quanto tempo de viagem, mas nem pensei em não ir. Naquele mesmo dia, a mãezinha jogou os búzios e confirmou que a mensagem do sonho era esta, que eu deveria partir o mais depressa possível. O jogo que a mãezinha fazia era diferente do jogo do Babalaú fim de time, e ela me explicou que as Ialorixás, como ela e a mãe Assunta, só era permitido o jogo com os 16 búzios separados, e não com as 8 metades de opelê ligadas por um fio, como faziam os babalaús. No dia seguinte, comecei os preparativos para a viagem e queria ir visitar o Babalaú de time, que provavelmente me daria notícias da nega Florinda. Mas a mãezinha foi contra, mesmo não sabendo o motivo pelo qual eu tinha fugido da cidade, e disse que eu deveria ir direto para o meu destino, e que, o caminho, ele mesmo trataria de me guiar. O Dumé foi até Salvador levar um bilhete em que eu pedia ao Dr. Jorge que procurasse o Dr. José Manuel e pedisse para ele me mandar algum dinheiro, do que tinha aplicado para mim. O Dumé teve que dormir na cidade, esperando a casa financeira abrir na manhã seguinte, e me levou uma generosa quantia, e a notícia de que todos estavam bem e que o nome da quarta filha da sinhazinha era Maria Luísa, em minha homenagem. O doutor José Manuel também queria saber onde eu estava, pois a sinhazinha ainda não tinha batizado a menina, querendo que eu fosse a madrinha. Apesar de eu nunca ter considerado Luísa sendo o meu nome, era por ele que muitos brancos me chamavam, e fiquei muito honrada com a notícia. Eu sentia uma certa inveja da sinhazinha,
que podia criar suas 4 filhas, enquanto eu não podia ter junto de mim nenhum dos que eu tinha gerado. Tive que mandar o Dumé novamente à cidade, para dizer que eu precisava fazer uma longa viagem e não sabia quando ia voltar, e que por isso não seria prudente deixar a pagãzinha esperando. Disse também que me sentia muito honrada e comovida, que eles nem imaginavam quanto. Aproveitando a ida do Dumé, mandei também um bilhete para ser entregue a Esméria, por intermédio do Dr. Jorge, contando sobre a viagem, dizendo que eu estava muito feliz por fazê-la e que assim que chegasse ao Maranhão mandaria notícias. Disse a Esméria que também pedisse ao Alberto para providenciar o seu batizado, que eu já devia ter feito há muito tempo. Tinha passado a ser obrigatório para todos os habitantes da província da Bahia, e você poderia ter problemas se não portasse a certidão fornecida pelos padres. A viagem. Menos de 2 semanas depois do sonho, eu estava tomando um saveiro para o Maranhão. De início, não tinha a mínima ideia de como fazer para chegar até lá, com o cerco a São Salvador. Primeiro pensamos que seria mais fácil ir por terra, como a Gontimé tinha feito, mas o Zé Manco disse que seria penoso e demorado. Foi um conhecido dele que me arrumou lugar em um saveiro que estava de partida para aqueles lados, mas avisou que a embarcação era pequena e a viagem não seria confortável. Concordei em ir mesmo assim, porque não poderia achar desconfortável qualquer outra viagem depois de ter feito a de África para o Brasil. O Zé Manco me acompanhou até Itapuã, para onde fomos de barco depois de contornar a ilha, fugindo da vigilância. Quando chegamos, meus companheiros de viagem já esperavam para zarpar. Lembro-me apenas do nome do mestre saveirista, Tibúrcio, um crioulo que aparentava ter por volta de 50 anos e que, assim que me viu, disse que eu não precisava ter medo, que podia confiar na sua experiência de mais de 30 anos navegando pela costa do Brasil. Além dele, havia 3 pretos, todos empregados ou escravos, não sei, com os quais tive pouco contato. Eu era a única passageira e a única mulher, mas em momento algum me senti intimidada, pois o mestre Tibúrcio era bastante rígido com os seus homens, que foram muito respeitosos comigo, chegando mesmo a baixar os olhos quando eu estava por perto. Imaginei até que fossem mussurumins, mas com certeza não confirmariam se eu perguntasse, porque, depois do fracasso da rebelião, todos estavam tentando esconder que professavam a crença do profeta. Nos primeiros momentos no mar, tive que me segurar várias vezes para não cair, e o mestre Tibúrcio disse que a viagem ficaria mais tranquila assim que passássemos a arrebentação e nos afastássemos um pouco da terra. Mas não foi o que aconteceu, e fiquei a viagem inteira esperando que o saveiro parasse de jogar. O mestre Tibúrcio tentava me animar, dizendo que estávamos com sorte por não pegarmos nenhuma tormenta, e que o mar estava muito tranquilo em relação ao que ele já tinha visto. Mas, nos 2 primeiros dias, eu não consegui fazer com que nada parasse no estômago. Vomitei o que comi e o que não comi, e até gostei quando o corpo fraco só queria ficar deitado dia e noite, sob uma lona que estenderam para me proteger do sol quente. De espaço coberto no saveiro havia apenas uma pequena cabine que o mestre só deixava a cargo de alguns dos homens quando realmente precisava descansar, mas todos os outros ficavam ao relento. O sol não parecia castigá-los tantos, pois suas peles tinham aspecto de couro duro, ressecado e repuxado, mas sofri bastante com os ardores que a brisa e o reflexo do sol deixaram na minha. Enfim, eu só tinha um pouco de paz durante a noite, e depois de alguns dias vi que era melhor inverter o horário, para dormir durante o dia. Às vezes aceitava a cachaça que o mestre Tibúrcio oferecia, e poucos goles eram suficientes para fazer com que o corpo pedisse descanso. Eu passava as noites encostadas nos montes de caixas de vela e sabão que o mestre Tibúrcio levava para vender na província do Pará, de onde voltaria com um carregamento de castanhas e especiarias. O pote tinha sido cuidadosamente embalado,
e todos no Saveiro sabiam como era importante que aquela caixa chegasse intacta ao Maranhão. Eu estava curiosa com a reação da nega Florinda, e esperava apenas que ela ainda estivesse viva e com boa saúde, para conversarmos bastante. A partir do meio da viagem, o mar ficou mais calmo e as noites mais escuras, e eu conseguia até mesmo sentir um certo conforto com o movimento do Saveiro, como se estivesse sendo embalada pelas ondas. Naquelas noites, era interessante perceber como, depois do sonho com a minha avó, as histórias que ela contava voltavam mais facilmente à memória. Não me lembro se na época eu e a Taiwo prestávamos muita atenção. Acho que nos distraíamos mais com a voz do que com o significado das palavras. É por isso que também acredito que o sonho com o pote da nega Florinda pode não ter sido simplesmente um sonho, mas, sim, uma recordação de algo real, de algo que a minha avó pode ter falado e que, na época, não prestei atenção. Eu me lembrava dela falando de Nana Bulucu, a mais velha das mães, a que deu à luz o casal de Ibejis, Maú e Lissa, de quem todos viemos, e que tiveram 7 filhos, sendo que um deles foi Xangô, o 4º rei de Oió, e outro foi Ogum. Essas histórias me confundiam, porque na Bahia, os Nagôs falavam que Ogum era filho de Iemanjá. O mestre Tibúrcio era filho de Iemanjá, e por isso não conseguia viver longe das águas, longe do mar, onde se sentia muito mais em casa do que quando estava em terra. Todas as manhãs eu via o mar saudar a rainha do mar, pedindo passagem e proteção para o Saveiro e seus viajantes. Certa noite ele me contou que já tinha visto Iemanjá surgir das águas de uma noite de tempestade, quando já tinha certeza de que o Saveiro ia adernar. Mas Iemanjá foi nadando na frente, acalmando as águas, abrindo um rio no meio do mar, barrando as ondas para que ele pudesse seguir em segurança. Quando ele me contou essa história, a noite já estava indo embora e o dia surgiu de uma chuva muito leve, parecendo respingos do mar. Como o sol também já estava nascendo, um bonito arco-íris cruzou o céu de ponta a ponta, nascendo e morrendo no mar. O mestre Tibúrcio comentou que aquele era um bom sinal, que Iemanjá e Oxumaré estavam abençoando a nossa viagem. A minha avó gostava de desenhar arco-íris nos tapetes que tecia, e me lembro de que a minha mãe tinha vendido um deles no mercado poucos dias antes de tudo acontecer. No centro do tapete estava Dan, com uma serpente em cada mão, protegido por um círculo formado por vários guerreiros de Xangô que usavam faixas vermelhas e brancas, cruzando o peito e carregando o ossé. O ossé é um machado de Xangô com 2 pontas cortantes. Na parte de baixo do círculo havia uma árvore em homenagem a Ossain, o que conhece o segredo de todas as plantas, ao lado de outro guerreiro segurando um instrumento feito de ferro, representando Ogum, o ferreiro, o grande caçador das florestas, o que pega em armas e nunca perde uma luta. Envolvendo-os de um lado a outro do tapete, havia uma grande cobra vestida de arco-íris, e todas as figuras estavam olhando para o inimigo. Um dragão branco, com grandes asas, cauda comprida e garras afiadas. Algumas pessoas acreditam que o arco-íris é uma serpente das profundezas que vai beber água do céu. Mas a minha avó dizia que ele é o Xumaré, o que controla o bom tempo. Nos dias de sol, o orixá se transforma em arco-íris e sobe até o céu, levando água para o castelo de Xangô, que fica acima das nuvens. A chuva é a água que ele deixa respingar sobre a terra, porque as mãos estão sempre ocupadas, carregando 2 serpentes de ferro. O Xumaré não é homem nem mulher, mas as 2 coisas juntas. Durante 6 meses, ele vive como um homem e mora perto das árvores, e durante os outros 6 é uma mulher muito bonita, que vive nas matas e nas lagoas. No corpo de mulher, o Xumaré é Dani, que é um nome feminino da cobra Dan, e a minha avó desenhava Dani como a cobra enrodilhada que come o próprio rabo. Ela dizia que essa cobra, sem começo ou fim,
É a mesma coisa que o trabalho de Oxumaré, que não pode parar de levar as águas até o céu, de onde elas tornam a cair, e para onde ele torna a levá-las, sem descanso. Era uma dane que a minha avó estava tecendo no dia em que os guerreiros apareceram na nossa casa, em Savalo.